falar sobre o Deus que decidiu vir a este mundo, viver como um de nós e nos ensinar sobre a vida a partir da sua relação com a gente. Em Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, lemos o texto sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Possivelmente estes foram os milagres mais conhecidos de Jesus e representados em filmes, em cenas de desenhos, arte e assim por diante. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre este sinal miraculoso, que surge da compaixão de Jesus ao ver as pessoas famintas. Olha só o que diz o comecinho do texto. Naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Aquelas pessoas haviam se ajuntado ali para ouvir o ensino de Jesus. A popularidade de Jesus crescia diariamente por meio do seu ensino com autoridade e também dos sinais miraculosos que Jesus realizava, e as pessoas testemunhavam sobre o que Jesus vinha fazendo. Muita gente queria saber sobre Jesus, queria ouvir o seu ensino, mas também muita gente queria receber milagres porque sabia da sua fama de milagreiro. No entanto, Jesus olha para essas pessoas com uma grande diversidade de demandas dentro dos seus corações que levavam elas até Ele, e olha com um olhar de compaixão. Jesus olha para aquelas pessoas e percebe uma grande multidão que há 3 dias estavam ali e não tinham nada para comer. Ele assume a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, uma necessidade básica como ter o que comer para não desfalecer num caminho para casa. A necessidade básica de termos o alimento, o pão e o peixe para que comamos e sejamos alimentados. Jesus olha para essa multidão com compaixão. E é a sua compaixão que o leva a agir. Apenas compadecer-se daqueles que necessitam de algo não é o suficiente. Jesus nos ensina que toda compaixão deve ser acompanhada por ações de bem. Ações que venham a resolver o problema que nos levou primeiramente a nos compadecermos das pessoas. Por isso Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para eles: o que é que vocês têm? Quantos pães existem aqui entre nós? E a resposta era muito pequena diante da demanda. Eram apenas 7 pães e alguns peixes que eles tinham. Mas aquilo era o suficiente. Jesus, com todo o seu poder e autoridade, consegue multiplicar aqueles pães e peixes e alimentar toda aquela multidão. Segundo o texto, eram cerca de 4.000 homens que estavam ali. Organizadamente, Jesus dá aos discípulos a tarefa de pegar aqueles pães e entregar àquelas pessoas que estavam agrupadas, o que mostra que Jesus aproveita esta situação para ensinar os seus discípulos a tarefa de cuidar daqueles que necessitam. Jesus dá aos discípulos a função de distribuir os pães e os peixes que ele havia multiplicado, e os discípulos, de uma forma justa, entregarem a todas aquelas pessoas para que sua fome fosse saciada. Jesus nos enviou ao mundo como pessoas que têm o coração que ele tem, pessoas capazes de se compadecer daqueles de quem Jesus se compadece. Mas mais do que isso, pessoas com consciência e com o poder do Espírito e o poder da comunhão dos santos, para suprir as necessidades daqueles homens e mulheres que passam por privações hoje. Jesus quer nos usar para que sejamos hoje aqueles discípulos que, a partir de 7 pães e alguns peixes, alimentam as multidões. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima conversa.